Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro de comunicação não violenta, do Grupo de Estudo de Comunicação Não Violenta. E a gente agora está falando um pouquinho a nível de práticas de CNV, né? De trazer para a vida cotidiana os ensinamentos do conteúdo do livro. O livro a gente percorre, é muito interessante porque ele percorre primeiro um método muito simples, né? Que a partir de uma análise, de observação e de uma prática do autor, né, de vivenciar situações de conflito, e desde conflitos simples, né, até conflitos mais extensos, inclusive de guerras. Né? Então, a gente tem vamos dizer, um rol de conflitos que eles podem iniciar de forma simples, mas chegar a grandes proporções. E o que a gente vem analisando, estudando e trazendo como um ponto importante além da questão da comunicação, porque o autor deixa bem claro que tudo se trata de uma questão de comunicação, né? Então, é a forma como a gente se comunica, é a forma como a gente lida a nossa relação com o outro, né? Como é que a gente faz uma escuta em relação ao outro, ou observa as suas necessidades, ou dá uma certa atenção para entender a mente daquele outro, o que ele está pensando, a forma dele pensar, para poder os dois, as duas mentes, a sua e da outra pessoa, chegar a um senso comum, que seja buscando o caminho da paz. O caminho da paz, é importante a gente lembrar que vem alguns mestres, vamos chamar de mestres, ou alguns pensadores e pessoas que também vivenciaram situações de conflito, tinham o perfil, né, esse perfil de apaziguar. E um líder desses é o Gandhi, que é o que serviu de embasamento para a metodologia do Marshall Rosenberg, que também teve essa questão de que as coisas podem ser resolvidas não com conflitos, mas a partir do entendimento, né, de olhar o outro de forma apaziguadora, que você possa perceber o outro, né, e as necessidades do outro, e só no olhar você até entender toda a história de contexto, de comunicação que está naquele corpo daquela pessoa, né? Hoje de manhã eu até vi uma cena, a gente termina, as cenas são constantes, né? Se a gente entrar nas redes sociais, o que mais a gente vê são situações de comunicações que eu chamo, e o Marshall Rosenberg também chamava de bloqueadores, né? Por quê? Porque falta um entendimento, falta uma empatia sobre as situações, e isso gera conflito, que numa rede social ele tem uma dimensão muito maior, porque não é só entre X e Y, mas todo mundo que está ali observando passa também a não só ser um observador, mas também a ser um questionador e até tomar o seu partido em relação àquele conflito, sem olhar na perspectiva de distanciamento e compreensão de uma situação X e da situação Y. Não. A, as pessoas têm a tendência de que vão tomar partido. E o tomar partido vem de uma comunicação bloqueadora, né, e que foi infiltrada, não seria essa palavra, mas que foi determinante para o modelo de sociedade que a gente ainda tem, né? De, de pirâmides, no sentido de que hierarquias, né? Do autoritarismo, muitas vezes, ao invés da autoridade. Então, a gente vai encontrar, né, situações de competição. O mercado de trabalho é altamente competitivo, então a gente vai encontrar na sociedade como um todo, essa característica, né, de uma comunicação bloqueadora, de uma comunicação que normalmente não tende para conciliação. E
termino, deixa eu parar aqui só para dizer seja bem-vindo, Luzanira. Aqui já estamos com o Miguel também, gratidão a vocês Bom dois aqui. dia. Bom dia. Então, o que a gente está iniciando, trazendo um pouco o enfoque do contexto do estudo do Marshall Rosenberg, a partir da leitura do que a gente vai tratar hoje, que é essa comunicação bloqueadora que a gente vivencia na sociedade. E ela se expande quando a gente está tratando de redes sociais, porque em vez do conflito ser entre X e Y, o conflito ele ganha um público, né? Partidos, então pessoas vão ficar do lado A, pessoas ficam do lado B, e me lembra muito, né, aqueles filmes que eu não estava na época, se estava, não, poderia estar, talvez, né, não sei, a gente nunca sabe do quem fomos antes, mas lembra muito aqueles eventos que tinham em Roma, né, naquelas arenas, onde existiam pessoas que estavam no centro da arena, né, se degladiando, medindo força, e em volta todo um público, né, como se fosse um grande espetáculo, e as pessoas estão ali fazendo suas escolhas, saindo do seu ponto de entendimento de presença, porque quando a gente está apenas assistindo, a gente sai da presença, né? Então a gente normalmente não está na gente, a gente está no outro e na cena. E aí a gente perde a oportunidade do que a gente já hoje compreende, que é o estado de presença. E esse estado de presença traz para a gente também a questão dessa observação, de melhor forma de observar, porque eu estou centrada em mim e observo a cena no conjunto. Quando eu saio de mim, é como se minha mente fosse para aqueles gladiadores, e a minha mente ela se fortalece no gladiador X, e a minha mente parece que conecta a ele, e eu saio de mim para viver aquilo. Por isso que nos campos de futebol, né, em jogos, a gente vê pessoas tendo assim, ataques, né, pessoas gritando, né, como se aquilo fosse o fim do mundo e o amor daquilo fosse maior do que tudo. Por quê? Porque aquela pessoa ela sai do centro de quem é ela mesma e ela vive o outro. Ela é como se ela incorporasse dentro do outro e passa a ter, se ver como sendo o outro, né? E ali ela passa a ter o seu, ela quer ter aquela conquista que a conquista não é dela, a conquista é do outro, né? E passa a fazer exatamente esse ponto de separação entre o lado que eu estou e o lado que eu não estou. Isso faz parte exatamente do modelo, vamos dizer assim, da sociedade, como ela foi montada, né? Então, se fôssemos falar dos joguinhos, estaríamos montando peças e definindo como aquela plataforma do jogo iria funcionar, a gente estaria fazendo algumas definições do que vamos ter pessoas que são modelos, que elas vão estar, são as autoridades, terá uma personalidade forte, elas vão ser as dominadoras, e vamos encontrar pessoas que vão ser os dominados. E aí eu lembrei agora até do jogo de xadrez, né? O jogo do xadrez teve essa visão disso, de imaginar o mundo naquela plataforma, a gente vai chamar de plataforma, mas é o tabuleiro, o tabuleiro, onde ali está bem definido rei, rainha, porque era a época da monarquia, rei e rainha. Ali também tem os bispos, ou seja, a autoridade máxima do dominador principal, que é o monarca. Depois vem o posicionamento dos bispos, que são a igreja, né? E aí a gente vai vir, tem os cavalos, que são aqueles que vão estar ancorando e ajudando, apoiando essa monarquia. Não são cavalos, são pessoas. E a gente tem o
que o nome é bem claro, né? Que é a plebe, né? Que são aquelas peças, né? Que são as peças que são... me fugiu o nome agora. Mas é exatamente... E o nome é bem característico, né? Rótulos, faz parte do conteúdo, né? A questão dos rótulos. Que não são plebeus, gente. Bota aí embaixo, você que estiver assistindo, coloca aí embaixo. Já é um exercício. Qual é o nome daquelas peças que são as que têm em maior quantidade e que elas representam exatamente os elementos que vão na frente de inferioridade relacionados ao rei, mas que vão na frente, né? São os que vão para o campo de batalha primeiro. Então, é bem isso, né? E aí a gente começa a perceber que a sociedade ela foi de um modelo, né? E um modelo por quê? Porque quando foi feito o jogo de xadrez, poderia se fazer exatamente simulações de possibilidades que poderiam ser geradas por determinadas cartadas, né? Cartadas, já vou agora para o baralho, mas de determinados posicionamentos dentro do tabuleiro. E esses posicionamentos, eles são posicionamentos de conquistas, né? De conquistas de território, né? De até chegar a um ponto onde seria o checkmate e aquela rainha, né? E o rei e aquela rainha, não tinham saída mais, né? Então, esse é um modelo de sociedade que foi sendo depois vivenciado por nós. E ele está muito embutido, né, na mente do humano, do ser humano, mesmo a gente estando... Olha que interessante, hoje estamos no período de alta tecnologia, falando telepresencialmente, né, tendo essa oportunidade, cada um no seu canto tá em cantos diferentes e tendo a oportunidade de saber tudo que está acontecendo no mundo em tempo real, né? De entrar na galeria, no museu em tempo real, sem estar lá, né? Então, telepresencialmente. E aí, o que é que acontece? Então, nós temos altas tecnologias, né? Mas nos perdemos na questão, não evoluímos no mental, de alguma forma. Porque quando a gente começa a replicar, continuar replicando aquele modelo, significa que a gente pode ter evoluído tecnologicamente, mas a gente não evoluiu nesse sentido de uma sociedade mais harmônica, de uma sociedade mais igualitária, né? Hoje, por exemplo, eu vi uma cena também nas nossas redes sociais, onde um rapaz, advogado, não entendi o contexto, porque não sei o que aconteceu ali, mas esse advogado ele estava muito bem vestido, só que ele tinha a cor negra, né? Estava ele e mais 4 ou 5 policiais, e praticamente não deixavam ele argumentar. Um segurava ele o tempo inteiro pela cintura, no cinto dele. Isso eu observei do começo ao fim, não soltou ele do cinto. E assim, era um advogado, um rapaz formado, já 5 anos de formatura, deveria estar sendo na sociedade, no espaço dele, ele não estava mal vestido, estava bem alinhado, cabelo bem cortado, e estava sendo massacrado pela questão do que foi embutido na mente, né, em relação à questão de cor, né? Isso vem de um modelo lá do passado que tem a ver com a questão da escravatura. Eu tenho puxado todos esses pontos, gente, porque quando a gente quer falar de violência, a gente também tem que falar da nossa história, né? A gente não pode botar panos. Eu olho que eu falo bem maleável, mas a gente não pode simplesmente colocar um pano e só falar sobre aquilo que agrada os ouvidos, né? A gente tem que trazer... Por quê? Porque essas relações, elas se relacionam a todos nós. Alguém que é banido, né,
das redes sociais, ou seja lá do que for, energeticamente, porque somos todos conectados por fios invisíveis, aquilo afeta a gente também, mesmo estando em qualquer canto do planeta. E isso cria o que a gente chama de algumas pulsões de energia, que são campos energéticos condensados no espaço. Isso vai afetando regiões diferentes, porque por ressonância, e já foi também, existem publicações, existem cientistas comprovando a questão da ressonância, que é o comportamento que acontece no Japão, ele vai ser replicado pelo mesmo ser, pelo mesmo tipo de espécie em outras regiões. Isso acontece com os animais, os testes foram feitos principalmente com animais, que comprova isso, a ressonância. Então, o comportamento de um macaco, de ter provado uma comida que ele nunca comeu e se deliciar daquilo, e ter um comportamento X a partir dali, não se sabe como o macaco que está lá no outro lado do mundo vai fazer a mesma coisa, e outro vai fazer a mesma coisa, e outro vai fazer a mesma coisa. As ressonâncias, elas são... Muita gente não as percebe porque a gente não entende muito e não costuma pensar sobre isso. Mas eu vi uma ressonância muito interessante que foi na área onde eu estou, existem algumas casas, né? E tinha uma tartaruga que fugiu de uma casa, né? E ela deu a fugida da casa. E nesse mesmo dia, nessa mesma região, pelo menos 5 tartarugas fugiram de casas. Então, isso aconteceu onde eu estou e sobre minha percepção, porque as pessoas se conheciam e já, daqui a pouco ninguém sabia mais qual era a tartaruga de quem, né? Teria que se conhecer por causa do elemento que representasse. Mas aí veja, isso é ressonância. E aí vejam quanto nós, como seres, né, humanos, e hoje sabendo que somos seres eletromagnéticos com uma potência energética através do nosso pensamento e das nossas ações, né, do movimento que eu faço, ele ressoa. O que é que vai acontecer? O que é que pode acontecer quando a gente não tem consciência disso, né? Então, o ato de violência que acontece aqui, e é isso que a gente vê, um ato de violência que aconteceu, por exemplo, com esse rapaz, que eu não terminei a história, mas como é que terminou a história? Ele só foi solto da situação conflitante em que ele estava quando chegou um advogado branco. E o advogado branco conversou com os policiais e soltou o advogado negro. Então, assim, então, ou seja, eu sei que as pessoas sempre podem dizer, mas os negros é que ficam em conflito, que ficam achando que são perseguidos, tarará, tarará. Sim, pode até ser que a mente deles esteja nesse processo de se sentir perseguidos, né? Mas existe uma outra coisa que também ainda existe um processo de reeducação, né, de todos nós, para que a gente, quando vê uma pessoa de cor, a gente compreenda que ela é igual a todos nós, né? Porque lá na época da escravidão, eu vi há pouco, inclusive no jornal não, que a gente nem tem, né? Na rede social, uma pessoa que postou jornais da época da escravatura, onde pessoas estavam sendo vendidas, né? Então, assim, eram vendidas como eram vendidos em feiras e tudo mais. Então, a gente vivenciou isso. E o fato de a gente ter vivenciado isso não significa que a gente tem que replicar isso para o resto da vida, né? Tem que cortar. A gente tem que entrar no processo onde a gente corte determinadas situações para que a gente tenha uma evolução. Senão a gente não evolui, a gente fica replicando. E não adianta dizer que tecnologicamente eu evoluí, mas mentalmente não evoluí, né? Então, isso é uma coisa importante. A metodologia do Marshall Rosenberg, né, ela nesses
períodos que a gente vem estudando, e especificamente para mim, ela me abriu muito essa visão, né, dessa comunicação bloqueadora. E muitas vezes o que eu trago mais aqui é exatamente esse foco, né, dessa comunicação bloqueadora. Que essa comunicação bloqueadora, ela não é só uma forma de comunicar, ela repete em todo um repertório de gravações que a gente mantém dentro do corpo da gente e na nossa mente. Então, isso é uma questão que é um fato, né? E estou aqui falando bastante, mas é porque vai vindo, né, as coisas que a gente precisa dizer, vai ressoando aí as situações. Mas vamos tentar hoje fazer, tentar não, vamos fazer, olha as formas como a gente fala, vamos fazer um exercício, né, prático, né, buscar fazer essa vivência prática de situações e como a gente poderia resolver situações, né, de forma. A gente pode se ver dentro dessa, imaginar essas situações e buscar resolver de forma leve essas situações. Então, é claro que muitas coisas a gente vai mais para a questão de debater, porque não se refere, a gente, muitas vezes não se refere àquilo que a gente está vivendo, então a gente tem a tendência de buscar mais o debate sobre determinadas coisas. Mas eu queria hoje, estou aqui imaginando que situações a gente pode fazer uma análise hoje, né? E aí eu vamos fazer a seguinte análise, que é, vou pensar uma situação, nosso exercício começa agora. A gente sabe que dentro dos hospitais, hoje eu vou usar o hospital como referência para a gente trabalhar. A gente sabe que dentro dos hospitais, apesar de termos profissionais que são é importantíssimo, porque é a rede ali onde tem os melhores profissionais para cuidar das nossas saúdes, né? Mas a gente também vai encontrar aqueles profissionais que não estão, talvez pelo tempo de cansaço, eles não têm muita empatia pelo paciente, né? E não está muito preocupado com o paciente. E que pode gerar conflitos familiares, né? Quando o familiar percebe que não houve empatia do enfermeiro ou de um cuidador que está ali no hospital, né? Do próprio médico, e gerar um conflito entre o familiar e o paciente. E no serviço público, né, se a gente for puxar o serviço público, acredito que no país inteiro, ele tendencialmente a gente percebe que falta uma estrutura, né, que é só uma questão quando eu falo, por exemplo, da gente pegar, mapear como um jogo, né, pega faz um mapa, uma plataforma, e observa as situações que estão ali naquele contexto, vamos dizer, um contexto de um hospital. E observa, e dá para perceber quais são as falhas, né? Quem está vivendo aquele hospital, quais são as falhas, como essas falhas podem ser, a partir da observação das falhas, né? Vou dar um exemplo, um corredor do hospital público, onde tem 200 pessoas colocadas em macas no corredor, aguardando o momento de ser atendido, e muitas em estado bem grave, passa 3, 4 dias, 10 dias para fazer uma cirurgia de fêmur, né? Então, olha, olha a situação. Não é fictícia, não. E aí eu fico imaginando que, na verdade, se existisse uma plataforma, a tal da plataforma, como foi criada para o xadrez, imaginando a questão de pensar jogos, né? de estratégias possíveis para soluções, eu acredito que um hospital também poderia fazer esse tipo de trabalho, né? Que a gente vai chamar de planejamento. Se planejar para perceber quais são as falhas reais e como solucioná-las, né? Porque não é só jogando as pessoas dentro do corredor e fica naquele corredor no aguardo, e ainda não escolha assim entre o idoso e o jovem, né? E essa escolha ela vai dentro da arte da guerra, uma guerra que não, a escolha vai para o jovem porque ele tem mais tempo de vida
do que o idoso. Então, assim, tem regras assim muito medievais, né? Então, assim, eu estou puxando uma coisa que eu repensar também estratégias que o Marshall Rosenberg ele coloca. A gente vai de uma questão que é sentimento, né, os pilares. A gente passa da observação, então observa aquele cenário, sentimentos, o que é perceptível de sentimentos, né, o sentimento de frustração por aquilo não estar resolvido, de descaso, quais são os sentimentos que estão ali embutidos, né? E aquelas pessoas, que sentimentos elas não têm? Depois a gente vai ter uma coisa que é chamada as necessidades reais daquela situação, quais são as necessidades reais, e aí vem as ações, que é o pedido, como solucionar essas questões, né? E aí não adianta negar esses pilares e dizer, vamos jogando, vai jogando aí, a gente vê o que faz, porque a gente passa a não ter nem um mínimo de planejamento sobre algo que é extremamente importante, se refere à vida de pessoas, né? E isso a gente tem que chamar de violência, né? É uma forma de violência. E eu não digo nem violência só com aqueles que estão ali para receber, violência consigo mesmo, porque aquelas pessoas, na hora que elas se negam a olhar de fato para a real necessidade daquele contexto, ela está se negando e está sendo violenta com ela mesma, porque aquilo, a tendência não é reduzir a situação, é ampliar. E aí, olha o exercício. Vamos para dentro do hospital, então vamos imaginar. Olha, a gente entrando dentro do hospital, né? Hoje estamos entrando dentro do hospital, vamos nos imaginar entrando nesse hospital público e estamos passando por esses corredores, né? E observando com muita dificuldade a nossa passagem pelos corredores, porque eles estão superlotados de pessoas, há pessoas falando muito alto, né? Então a gente percebe que tem pessoas falando muito alto, a gente percebe que tem gente sentada no chão, gente sentado em colchões, e quase um cenário de guerra. E a gente também, nessa caminhada, a gente observa a passagem de alguns médicos, enfermeiros, que, como se tivessem alienados em relação àquela situação, né? E eles nem olham, ele torna aquele campo onde é a passagem dele invisível, né? E nós caminhando por aquilo, a gente, hoje somos três, eu, Lu e Miguel, e aí você que está assistindo, se veja aí também caminhando com a gente. E nós, né, olhamos um para o outro e começamos a nos questionar o que de fato poderia ser feito para melhorar isso. Nesse momento que estamos aqui dentro, com quem poderíamos falar? Ou o que poderíamos fazer? Então, esse é o exercício para o agora, né? Claro que é um exercício só de simulação e também que ele não vai trazer todas as respostas, porque a gente não vivencia aquilo, nem somos as autoridades, né? Autoridades, não os autoritários daquilo, as autoridades competentes para as soluções daquilo, até porque não é nosso campo de atuação. Mas se a gente está falando numa simulação, e eu não vou nem colocar a questão de que teria algum paciente nosso lá. Eu só vou colocar que a gente vai fazer uma visita a um paciente que não é um conhecido nosso, e a gente se deparou com aquela situação, né? E aquilo nos surpreende quando a gente não está acostumado a entrar naquilo, né? Para quem vivencia algumas situações, não é tão assustador, mas para quem nunca entrou numa situação dessa, com certeza é bem desgastante, bem estranho, né? E aí, como eu estou com a Lu e o Miguel, sei que o Miguel é do Peru, eu não sei se ele vai conseguir, não sei também como é, eu até vou perguntar depois a ele como é lá no Peru as situações dos hospitais públicos, né?
mas eu vou começar com a Lu, e aí Lu, como é que você. Nós três estamos caminhando no corredor, vimos as cenas que eu citei agora, vimos médicos e enfermeiros sem preocupação, eles nem escutam mais aquilo que as pessoas estão gemendo ou chorando. E aí a gente tem a oportunidade de, vamos fazer o seguinte, a gente tem a oportunidade de conversar com o administrador, um dos administradores desse hospital. O que é que a gente poderia dizer a ele, de forma que não fosse tão violenta? Nossa, Sandra, é difícil, né? Porque para chegar assim num nível desse, tá todo mundo naquela energia. Então, o caos tá desde a vida do diretor até. Aí você chega, depara com um ambiente desse. Primeiro que eles não vão dar abertura para conversa, né? Porque se eles não estão ligando para a dor do próximo que tá ali, ninguém tá ali para passear, né? Então, vamos fazer o Principalmente seguinte, Lu, você me puxa uma coisa que eu acho legal para a gente fazer agora como exercício. É, eu vou ser esse administrador, um desses administradores do hospital, e você é essa personagem que é a Lu, que está fazendo a visita. E aí e aí eu convido, já que vocês estão fazendo a visita mesmo para conhecer, né? E aí eu chamo vocês na sala, e aí eu já vou ser esse personagem, pode ser uma mulher, né? E aí sou doutora, ao mesmo tempo que eu também sou uma das sócias administradoras desse hospital público, né? Então, vamos lá. Vou começar. Miguel, seja bem-vindo, Miguel e a Lu. É muito bom tê-los aqui no nosso hospital. Vocês sabem que é um hospital público, né? A demanda aqui é muito grande. Eu sei que vocês estão nesse processo, inclusive, de pensar se vão entrar na área de medicina ou não. Mas vocês gostaram? O que é que vocês viram? É isso, o que vocês viram aqui é o que vocês vão vivenciar caso vocês resolvam vir para essa área, né? E aqui é um local maravilhoso para experimentar, para vocês terem a oportunidade da prática. Aqui é prática, viu? Porque aqui a gente entrando manhã, tarde e noite. E me diga aí o que é que você achou. eu, para falar, eu tô vivenciando uma experiência bem difícil, né? Até um pouco assustadora. E eu acredito que deveria ser feito algo para mudar isso. Não teria como fazer um mutirão com os alunos que já estão para se formar, alguma coisa nesse sentido, para desafogar, para amenizar a dor do próximo, alguma coisa nesse sentido, Lu, a gente não porque, tem como fazer isso, Lu, vou ser bem sincera, porque a demanda é muito grande, Lu. É muito grande, muito grande. Para você ter uma ideia, assim, só a parte com essa coisa agora de motoqueiros trabalhando e fazendo entregas, a quantidade entra, às vezes, 1.000 motoqueiros num dia só. Você acha que tem condições de fazer mutirão? Claro que não, Lu. É muito difícil. sim, você falou uma coisa, é difícil, mas não é impossível. É, se tiver uma boa organização, dá sim. Você está Porque dizendo que eu não sou organizada, Lu. você Eu é organizado. administro esse hospital da melhor forma possível. Eu sei que você administra da melhor forma possível e sei também que você está no teu limite como profissional, como ser humano, porque não é fácil lidar com a dor do próximo, mas tem como buscar ajuda em outros setores, que nem na universidade, tem muitas pessoas que precisam fazer prática, tem como fazer uma
uma associação, como uma união entre o hospital e a universidade, entre... Já existe, Lu, já fazemos isso. Os estudantes vêm todos para cá, isso já existe isso sim. Normalmente os plantonistas são exatamente esses estudantes, mas a demanda é muito grande, Lu. Eu entendo. E distribuir para mais hospitais, é, terceirizar ou então mudar uma ala só para isso, porque eu vi muito assim, vários tipos de problemas de saúde juntos. E se organizasse nesse jeito, não seria melhor para diminuir o fluxo, né? Aqui vamos tratar só de porque às vezes um médico de uma área está sendo obrigado a fazer atendimento de outra área, por isso que está é, bagunçada, a palavra certa é essa. Se, Bagunçado, Lu. Está funcionando tão bem, sempre funcionou bem, como está bagunçado? desculpa falar, mas se tivesse funcionando bem, não estaria esse monte de gente aí. Bem, não tá. É, Desculpa, eu sei que você. interpretação, né, Lu? Porque é assim, falta um pouco de organização, mas não que seja uma coisa assim, que você não está sendo organizado e tudo, só que às vezes um olhar de fora ajuda. Vocês já tentaram assim, ver por fora alguém para analisar, olha, aqui dá para mudar assim, aqui dá para mudar de outro jeito. Às vezes uma opinião de fora ajuda muito a organizar as coisas. Eu sei que aqui eu só estou fazendo uma visita, mas tem profissionais nessa área de organização mesmo. Às vezes ficaria até mais fácil, mais barato, porque às Um vezes está minutinho, Lu, um gastando. minutinho, Lu, um minutinho. Pois não, não sei o que pode fazer com ele. Bota no corredor mesmo. Não tem cama, não tem quarto. E agora? Sim, eu vou fazer o quê, gente? Pelo amor de Deus, resolvam. Vamos lá, resolve lá para mim, por favor. Estou em reunião aqui no online. Pronto, Lu, tranquilo. Era uma questãozinha aqui do hospital. Uhum. Então, às vezes buscar uma orientação sai mais barato, sai mais. é, A gente não tem como pagar, sabe, Lu? Porque aqui ó, o hospital é público, né? Os recursos estão vindo, estão muito escassos para a demanda, né? Os materiais não estão chegando, na verdade. Vou ser bem sincera a vocês, os materiais não estão chegando. O pessoal faz milagre aqui, sabe? Eu não tenho nem como é, cobrar deles as coisas, porque o que faz é milagre. Mas eu quero muito ouvir suas opiniões, né? Quero muito anotar essas opiniões. Acho muito importante. Existe muitas pessoas que gostariam de fazer trabalhos voluntários. Se você abrisse essa porta, daria uma boa ajuda. Porque às Isso é vezes interessante, tem interessante. profissionais que já estão aposentados e estão se sentindo ociosos. Buscar nessas áreas, assim, Muito de bom, quem Lu, interessante. Uhum, interessante. De repente pode, você poderia ser até uma dessas pessoas, né, para dar sim, esse sim, apoio. sim, porque se todos se unir, cada um fazer o que sabe fazer e fazer de coração mesmo, ajuda. Só que temos que nos abrir para isso, que não tem como a gente abraçar o mundo, É verdade, né? é verdade. Eu sinto bastante, né, pela situação, eu sei o quanto é constrangedor para essas pessoas que estão aqui no corredor, infelizmente, né, mas a extensão da coisa é muito grande, sabe, Lu? Mas essa proposta sua, assim, que você traz uma ideia de se pensar
de voluntários, né? Nem que seja para conversar com essas pessoas no corredor, dar algum alento, seria interessante, porque a gente não tem mais condições, porque a gente já está tão uma carga de trabalho tão intensa, né, que a gente não consegue mais nem raciocinar. E às vezes a dor da pessoa já é mais na alma do que no corpo. Às vezes tem muitas pessoas que estão precisando somente ser ouvidas. E É verdade, ajudaria muito. faz todo sentido. A gente sabe que tem estudos, né, de neurociência que fala sobre isso, né? E muitas vezes a doença ela é provocada exatamente porque a pessoa, por falta de escuta mesmo, né? Sim. E tem muitos profissionais que se aposentaram e estão se sentindo, né, abandonados, inferiores. Essas pessoas contribuiriam muito para isso. É só saber tocar no ponto certo. É, muito bom isso, muito bom mesmo. E o Miguel está aqui com a gente também, você está aqui junto com a Lu. Miguel, eu sei que você é do Peru, né? Primeiro vamos falar como é que é o hospital público lá. Bueno, acá en el Perú, acá en el hospital público hay muchas carencias. Bueno, Também, hay camas, faltan camas, faltan médicos, este, y prácticamente lo que tenemos acá es un problema de logística, porque los recursos que se usan para la salud no van, no van a hospitales o para mejorarlos. O sea, la plata del dinero se va quedando por ahí y a veces los ministros lo usan mal, o la gente misma de salud que se les da para que mejoren el hospital, lo usan para otras cosas, o sea, desvían los fondos. Y bueno, y tampoco hay como dice Lu, podría ser también un buen servicio, un voluntariado. Un voluntariado también podría ser muy bueno acá, porque no hay acá lo único, acá la única, la única área que tiene voluntariado es el Instituto del Cáncer. Pero para otras enfermedades o para que gente pase mejor su día en el hospital no hay. O sea, para otras enfermedades. Por ejemplo, estás operado y no tienes a alguien que te acompañe, no hay un voluntario que acompañe a las personas en ese momento. Sí, y, y bueno, y también los médicos son mal pagados también. Y como dice Lu, también acá también corre que uno que es cirugía general no puede operar una cirugía a tal hora porque está atendiendo en otra área porque son muy pocos los médicos que tiene salud, que tiene el Estado, pero el Estado, el sistema nacional de salud. Y aparte de que hay mucha gente, aparte que han hecho populista el sistema de que todo el mundo tiene salud, o sea, todo el mundo tiene un programa de salud, o sea, que no, que menos, todos tienen sí, y han hecho que colapse el hecho de colapse ¿cómo se llama? El sistema, porque han puesto demasiadas personas que no tienen recursos al, este, a la salud. Y bueno, y sí es una problemática, porque al final el problema no es el problema no es no es no es el sistema en sí, no es las cabezas que administran mal el sistema el sistema de salud, porque al final, si lo usan para un sistema populista, para que el presidente tenga votos o para que todo el mundo tenga algo, va a llegar esa ayuda, pero no va a llegar completamente bien a todos. Unos van a tener menos, otros van a tener más. Y por eso, también por eso, y no van a estar entendidos muy bien, porque hasta a veces, a veces a veces hay gente en los corredores en camilla, no tienen cuartos y todos están tirados por ahí como si fueran un campo de batalla. é bem isso, porque, olha, a gente está vendo, não é só. A gente vê que é uma coisa ampla, né? Não é só no Brasil, mas a gente tem outras.
países, o sistema realmente de saúde pública, né, é complicado, mas a gente começa a pensar nas soluções, né, dentro do voltando a ser a Sandra Luiz, não mais a como é que eu estava dizendo, a administradora do hospital, mas me veio uma coisa aqui que entendi. É, eu não pensei sobre isso. Entendi. Acha melhor essa solução? Não faz sentido. É? Tá bom, eu vou conversar isso, pessoal. Pode deixar. Eu falo, eu falo. Então, a Gi, né, que é a nossa girafa, que tem um coração grande mesmo, ela me conversou aqui comigo, ela disse o seguinte, que eu estou focando, ela disse que eu estou focando errado, inclusive, né, o estudo que a gente fez agora, ela fala que está errado a questão do foco. Ela disse o seguinte, que a gente entrou dentro do hospital, né, fez aquela observação dentro do hospital, do contexto daquilo que está acontecendo ali. Mas a Gi está me dizendo que há algo maior do que isso. E foi um pouco até o que o Miguel também puxa, né? Então, a gente sabe que são questões políticas, sociais, essa coisa toda, mas ela me traz uma coisa que eu achei muito interessante. Saindo vamos dizer, aqui está a plataforma onde estamos, na questão do hospital, dentro do hospital, que foi o que eu citei para a gente trabalhar, mas a Gi me trouxe uma coisa muito interessante, que eu vou falar agora, que ela disse, antes, existe uma coisa que é um processo antes de chegar ali, e que poderia ser evitado essa demanda tão grande de chegar ali, que ela chama de prevenção da saúde, né? Então, assim, dessa compreensão, porque a Lu trouxe uma coisa muito interessante, que foi o seguinte, a Lu traz a questão de que aquelas pessoas estão ali no corredor e sentem necessidade de conversar, de fazer uma troca, de um apoio, né? Muitas vezes. E aí a gente traz, eu até lembrei do Laí Ribeiro, que às vezes é até que chegou a ser médico, mas ele não pode trabalhar como médico porque tinha visões diferenciadas em relação a algumas coisas, né? E perdeu ele não pode atuar como médico, né? Mas ele entra ainda no contexto da questão da prevenção, né? E de que da questão que ele coloca. Eu achei muito interessante, essa semana eu estava assistindo ele traz uma coisa interessante, que ele diz o seguinte, se as pessoas procuram o médico porque elas acreditam que aquele médico vai poder solucionar aquela cura dela. Mas nós vemos alguns médicos, inclusive, citando de que ele cura aquilo naquele momento, né? Cura no sentido assim, de dar uma medicação, né? Química, que é o que ele conhece. E daqui a pouco a pessoa volta já com outra doença, né? Muitas vezes no consultório, isso ele veio porque estava com a dor em tal canto. E aí aquilo foi curado, ok, mas daqui a pouco a pessoa volta de novo porque ela está com outra doença em algum outro ponto, que às vezes não está nem correlacionada, mas é só um somatório. E aí a gente diz um somatório de quê, né? De algo que está perturbando nessa pessoa, de algo que não foi resolvido nessa pessoa, em termos de questões emocionais, em termos de sentimentos e necessidades, né? Que talvez, se isso tivesse sido solucionado, ela não estaria com a necessidade de ir em busca de um profissional que a curasse, que ele não vai poder curá-la, porque a cura é de cada um. Ele vai poder dar uma dimensão de dizer, fiz o exame e deu isso, e você pode tomar isso aqui. Mas a cura de verdade, segundo a Gia, ela está me colocando aqui, está na cabeça de cada um, né?
está na questão da solução de cada um sobre aquilo que ela está vivendo internamente, sobre as dores que ela está embutido ali, sobre as questões de coisas que não foram dissolvidas, né, em relação a ela. Então, a Gi me traz isso assim com muito bem pontuado. E aí, olha que legal, me veio até essa importância de hoje a gente vê uma quantidade enorme de situações relacionadas com a mente mesmo, né, de pessoas sofrendo de depressão, sofrendo de crises de ansiedade e N outras coisas, exatamente porque, primeiro, que a gente traz essa linhagem de uma sociedade bloqueadora, e aí a gente começa a ter hoje um pouquinho mais de despertar sobre essas coisas todas, mas também a gente vivenciou uma situação encarceradora, todos nós, né? Bem complexa. E aí a gente começa a entender que aquilo que chega ali, naquele hospital, as soluções, ok, o que está ali dentro precisa ser administrado e resolvido, né? Pelo menos de forma de uma situação de mais organização. Mas a gente também pode fazer o que a gente está colocando, é uma situação de que pode ser prevenção, a não necessidade de estar ali. E aí, o que é que você acha, Lu? Eu, é bem assim mesmo, Sandra. Eu posso falar uma coisa que a gente vivenciou esse final de semana? Sim, Eu e meu irmão e um amigo nosso, a gente faz visitas em hospitais. E nós fomos lá e daí tinha um senhorzinho. é, Ele estava todo enrolado assim, ele estava com o corpo todo enrolado numa coberta, assim, todo encolhidinho. Aí eu cheguei perto, comecei a conversar com ele e, e ele ali do mesmo jeito, assim, todo enrolado, né? E daí ficamos um pouquinho, conversamos com ele, aí fizemos uma oração e daí eu vi que ele começou a se emocionar. Ele, eu não sei como que ele conseguiu se enrolar daquele jeito, sendo que ele estava com soro. Que ele colocou assim, ó, por baixo a coberta dele, sabe? Por baixo do corpo todinho, sabe? Daí eu peguei e estendi a mão para dar a mão para ele. E daí ele teve dificuldade para se desenrolar tudo, e daí eu fiquei segurando a mão dele, fiquei segurando a mão dele. Eu percebi que ele queria ser ouvido. Então, a maioria das pessoas, é por isso que eu falei sobre isso. A maioria das pessoas, elas querem ser ouvidas. Porque, às vezes, dentro de casa, pela dureza do seu próprio coração, ela não conversa, ela não sabe conversar com o outro, ela nunca deu abertura para falar com esposa, com filhos, né? E chega um momento da vida que você quer ser ouvido. Mas como que você vai ser ouvido dentro do seu núcleo familiar se você for uma pessoa que se blindou? Então, é isso que está acontecendo. Eu vejo muito isso, porque no período que meu pai estava doente, eu vivenciei isso. Teve pessoas que teve dois senhores que falou comigo, né? Porque eu fazia tudo para agradar o meu pai. E daí teve um dia que o meu pai estava muito nervoso e daí ele jogou coisas no chão assim, e tinha um senhor e daí ele estava deitado assim, de barriga para cima, ele virou para o lado e começou a chorar. E daí o meu pai foi pro banheiro. Daí ele pegou e me chamou, segurou na minha mão e começou a falar. Eu tenho, acho que 5 filhos. Ninguém vem me visitar. Eu tô vendo você fazer tudo pelo teu pai, e teu pai fazendo isso com você, eu não aguento. Eu não aguento, ele falava e chorava, sabe? E daí, como ele estava assim na parede do banheiro, lógico que meu pai ouviu. Eu não falei nada, e daí eu já estava próximo de eu vir embora. E daí no outro dia o meu pai mudou, daí eu comecei a dar mais atenção para aquele senhor.
Aí nisso eu comecei a prestar atenção num outro também, que estava lá sozinho, que era de outro estado. Comecei a tratar todos eles igual eu tratava o meu pai. E eu fui vendo eles mudando. Então, eu falo isso porque eu vivenciei isso. As pessoas estão precisando ser ouvidas. Elas nunca foram ouvidas quando elas, na família delas, então elas não soubem falar e nem ouvir quando elas formaram a sua própria família. E agora chega um período da vida que não adianta, todo mundo precisa aquela coisa, né, de estar um perto do outro. E estamos muito afastados um do outro. Então, está precisando isso. Eu acredito, Sandra, que se os órgãos públicos eles investissem nisso, ajudaria muito, 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 muito. Porque as pessoas estão adoecendo porque elas estão caladas, elas não estão conseguindo falar o que está aqui dentro, porque elas foram caladas, elas aprenderam a viver caladas, mas chega um momento que você precisa ser ouvido para você entender e para você ser entendido também, né? É isso. É bem isso mesmo, Lu, muito importante que você falou. E, e essa coisa dessas pessoas, a gente volta, retorna à comunicação bloqueadora, né? Isso vem, o perfil dessa pessoa, ela às vezes está abandonada exatamente porque ela foi uma pessoa que foi rígida com ela e com os outros, né? E isso faz com que as pessoas tenham um afastamento, e até não sintam essa motivação de estar próxima, mesmo com. E às vezes, quando vai por obrigação, né, porque o filho, não, fulano tem que dormir, ciclano é tua vez, e fica aquela disputa quem dorme, né? Mas isso tudo é fruto de uma comunicação bloqueadora, né? Que a gente, quando vê a questão indígena, por exemplo, os indígenas, eles têm um amor muito grande pelo idoso, né? Porque sabe que ali está todo o repertório da história deles, então eles honram demais, né? Até o último momentinho dessas pessoas, que eles chamam de quando elas se cantam, porque para eles são muito importantes. E a gente já teve uma forma de comunicação, né, que nos aliena desse do outro ser, né, e nos separa, faz essa sensação de que estamos separados, não somos a mesma coisa, não estamos separados. E interessante que isso me lembrou também ontem, uma entrevista que teve, aí eu vou citar aqui o Paranormal Experience, que os meninos estão aí atuando com muita garra, super bem feito o trabalho deles, que eles levaram ao autor, que eu não vou citar o nome porque o nome é complicado, não sei, o nome dele eu não consigo falar e não quero falar errado, mas é o autor do livro A Inteligência Afetiva, né? Então, foi ontem, dia 29 de novembro, vai lá do Paranormal Experience e assiste, que é muito legal, é sobre a inteligência afetiva, né? E o autor, ele coloca o seguinte, né, que existe o livro, né, como existe, eu até tenho o livro de inteligência emocional, que trata da questão emocional, mas hoje, após aquele processo que a gente passou, a nossa necessidade desse momento, e depois daquele processo a gente ficou muito virtual, né? Então a gente ganhou amigos virtuais muito grandes, mas a gente passou a não conviver com o humano, né? Não ter mais essa aproximação do humano. E aí ele traz isso, né? Que a busca dessa inteligência afetiva, né? Do tocar, do estar em presença, do olhar, porque inclusive as famílias às vezes estão sentadas numa mesa e cada um está no celular, né? Então, assim, elas não estão em presença. E aí ele diz que isso vai gerar, né? Gera e vai gerar para a sociedade doenças. Ou seja, a gente está falando da prevenção, como a gente falou agora, né? E ele conseguiu ter esse olhar de que existe algo
que está começando a acontecer, que vem acontecendo nesses 3 anos, e que as pessoas não estão perceptíveis disso, né? E de quanto isso é doentio para o processo da civilização, para o processo social das pessoas, porque somos seres sociais, né? E aí ele fala sobre essa importância, a gente, como tem a importância da comunicação não violenta, existe a importância e também dessa comunicação afetiva, né? Que ela vai passar ali como inteligência afetiva. E Miguel, me fale aí, Miguel, eu quero ver um pouquinho você, sobre o que é que você tem a falar sobre a fala da Lu, sobre essa importância da presença mesmo, né? Sobre essa inteligência afetiva, da gente estar em proximidade e não só online. Online é uma delícia, senão eu estaria aqui com vocês, né? Eu sou gratíssima, amo cada um de vocês, já faz parte da minha família, mas ele fala sobre isso, né? Sobre a gente também o viver em presença com outras pessoas, né? Não se afastar tanto, porque isso pode gerar, até porque, vamos dizer, que tem esse processo mesmo da gente passar um tempo desconectado. Como a gente vai se sentir se a gente só estiver conectado e não estiver com a presença do humano, né? Muito próximo da gente? Una E a gente compañía, percebe que muitos humanos, vou chamar assim, hoje eles estão bem afastados porque ou estão muito ocupados no trabalho, ou estão muito ocupados assistindo. Chega em casa, só quer assistir TV à noite, então não tem um encontro assim, vamos se encontrar todo mundo para bater um papo, sei lá, no prédio embaixo, né? Fazer um momento de confraternizar, sempre confraternizar, não só em Natal ou Ano, mas confraternizar festas, né? Comemorativas, mas confraternizar o fato de existir, né? Miguel, como é que você vê isso? Essa questão dessa inteligência afetiva, da importância da convivência sem ser só virtual. una compañía siempre es buena tener cerca, porque una compañía cercana, cuando estás mal, te puede abrazar, de una manera más, una manera más cercana te puede ayudar. Por ejemplo, estás con un problema, te abraza o te puede llevar a tomar un café para conversar. Siempre es bueno tener a alguien cercano para en tu entorno para poder conversar y poder tener un acercamiento, un consuelo más cercano, porque al final la gente lo que necesita es compañía. No puede estar siempre todo el tiempo solo y tampoco es saludable estar todo el tiempo en la computadora. Por eso necesita amigos cercanos para poderse ayudar y poder tener una persona a la cual ayudar y ayudarse mutuamente y y compartir sus alegrías y sus penas y poder de una manera más cercana ayudarse. Isso, verdade, é isso, gente. Eu acho que hoje a gente caminhou super bem, né, sobre a nossa conversa, acho que foi bem legal, né? A gente traz, é interessante porque a gente vai trilhando, vai falando, mas a gente vai entrando em várias questões, né? A gente termina navegando por vários campos, né, que chegam e se complementam, né? No final, a gente começa falando sobre a questão, a ideia, vamos dizer, estou falando sobre a questão da comunicação bloqueadora nas redes sociais, mas ela está embutida com outras questões, que é a questão de que a gente está muito tempo conectado, que a gente está se distanciando do real, da vida real, porque fica mais na vida virtual, né? E também, e aí a gente também adoece e esse autor. Gente, eu peço desculpa ao autor, porque eu esqueci o nome dele. Não é que eu esqueci, é porque é difícil de falar, eu não quero falar errado. Então, o autor da inteligência. Quero contar, vocês estavam só me ouvindo, ninguém estava me ouvindo, não foi? Não, foi só um pouquinho. Ah, tá. Estranhamente, ele fechou aqui. Que coisa estranha.
sozinho. Eu olhei e disse, mas eu não apertei aqui, mas tudo bem. Bom, o legal de tudo isso é que a gente traz o contexto da comunicação bloqueadora a partir das redes sociais, mas a gente entende que ali por trás está embutido uma série de outras coisas, né? Tanto o contexto de toda a nossa relação com a vida, tanto o contexto desse afastamento que a gente está tendo sem perceber, né, de estar distanciado, e a gente se sente super confortável achando que está tendo interação e está conversando, e faz bem, né? Faz muito bem, mas a interação também com o ser humano é muito importante, porque no que a gente se distancia, a gente às vezes vai se sentir meio estranho, né? Vai sentir um estranhamento. No tempo desse, até senti mesmo, porque eu tinha ido para um determinado encontro com pessoas humanas após esse período de ciclo, né? E eu meio que estranhava aquilo tudo, né? Mas só que é por isso que a gente tem que fazer essa readaptação de estar convivendo sempre com pessoas, né? Para que a gente não fique com esse estranhamento do outro, que não faz nenhum sentido. Eu mesmo, assim, eu tenho que ver gente, diariamente eu preciso ver pessoas, né? Mesmo que sejam desconhecidas, eu tenho que estar interagindo com pessoas. Eu tive um tio meu que veio passar uns dias comigo e eu estou praticamente dentro de uma área reservada, sem muito acesso a muitas pessoas, mas mesmo nessa área, eu saí andando com esse meu tio e falando com todo mundo que encontrava pelo caminho, né? E foi engraçado porque aí ele colocou assim, ele disse, que mania que Sandra tem de falar com pessoas que ela não conhece. Mas é porque a gente precisa dessa interação, né? E a gente tem que falar com todo mundo, a gente tem que ter isso, porque uma coisa muito interessante que me aconteceu, e eu vou passar para vocês, ver que coisa estranha, né? No Nordeste, a gente é muito amoroso. A gente tem essa coisa assim de proximidade, né? De agasalhar, de botar para dentro, de café. Isso é do Nordeste. E eu sei que tem regiões, inclusive em Brasília mesmo, né? Que algumas pessoas me citavam que passava anos andando em elevador e moravam todos no mesmo prédio e não se comunicava nem dizer bom dia. E aí eu também vivenciei uma situação interessante que passaram-se, vamos dizer, uma pessoa com uma proximidade da área que eu estou, né? Passamos praticamente 3 anos sem... eu gosto de falar, né? Mas a pessoa não abria campo. E 3 anos depois ela dá um primeiro sorriso. Mas era uma pessoa do sul do país. Então, e aí a gente compreende, né? As regiões elas são diferentes, mas isso eu vejo no contexto que pode ser dolorido para aquela pessoa, né? Se ela perceber, e pode até trazer algumas coisas dentro dela desse afastamento, né? Desse medo do outro, né? E a convivência com o outro. Mas é interessante, faz parte do processo, mas acho que hoje foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Quem for assistir também, espero que tenha proveito nesse conteúdo. É um conteúdo de prática mais reflexiva, porque mais do que a prática, na prática mesmo, a gente está com necessidade de botar essa mentezinha para refletir, né? Para começar a mexer nela e fazer com que novas sinapses se abram, que a gente possa usar a parte do cérebro que é a mais importante nossa, né? Que é a parte do neocórtex, que muitas vezes não é usada tão adequadamente quanto deveria. E ela ilumina, né? Ela traz aberturas para a gente pensar contextos diferenciados. E a gente não fica como médico, eu coloquei o administrador do hospital, com a mente fechada, porque ele não consegue mais enxergar nada, a não ser aquilo, porque ele só usa o córtex frontal, né? A parte que é a da sobrevivência, a parte da mente que lida com a sobrevivência, né? Então, tudo ali tem que ser no na sobrevivência. E olha que interessante, porque esse grupo que está nessas atuações, como não tem tempo de pensar e ir para o córtex, neocórtex, não faz tanto uso,
a gente vai ver lá no futuro também algumas questões de problemas de esquecimento, né? Porque não fez uso de uma ferramenta grande da mente. Raiz, gratidão. A gente encerra por aqui. Eu não sei quanto tempo a gente passou, mas sou super grata a quem esteve aqui nessa presença. Acho importante tudo que a gente está trazendo, né? A fala de cada um de vocês, de Miguel, de Lu, é muito importante, né? Porque isso complementa e amplia, né? Porque eu falo muito, mas as vozes de vocês têm muito poder também e complementa muito todo esse conteúdo, né? Então, sou muito grata. E a vozinha também, que ela hoje falou bem caladinha, só no meu ouvido, da, da Gi, também é importante, né? Porque é o meu consciente externo que se expõe aqui para trazer algumas conversas também. Então, gente, gratidão, gratidão, gratidão de verdade. Olha a, Lu, a personagem aqui também com a gente, agradecendo a presença de cada um de vocês. Muito obrigada. A gente se encontra em mais um encontro de, não é de conhecimentos, que é também, mas encontro do Grupo de Estudo de Comunicação Não Violenta. Gratidão. Até a próxima.